O convidado desta terça-feira é o candidato Afrânio Beaupré, do PSOL. Afrânio é economista, professor, tem 53 anos, é natural de Florianópolis, foi candidato a prefeito da capital, chegando inclusive a disputar o segundo turno, deputado estadual por 2 mandatos e hoje preside o PSOL no estado e é vereador de Florianópolis. Boa tarde, candidato. Obrigado por sua presença. O senhor fala em uma proposta de mudança administrativa, que seria a democratização da gestão do poder. Como o senhor pretende governar o estado? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, os telespectadores. Santa Catarina precisa entrar numa nova era. Esses governos que são governos autoritários, governos que preferem governar com a população distante do centro decisório, esses governos têm que ficar para trás. Nós precisamos avançar na democratização em todas as áreas e, inclusive, regionalizando as prioridades, permitindo com que as regiões possam escolher e o Estado tem que estar presente, o governo tem que estar presente, aberto e participando. Nós queremos conciliar a democracia representativa com a democracia participativa. Caso o senhor seja eleito governador do estado, o senhor pretende, então, em outras palavras, extinguir as secretarias regionais de desenvolvimento? Sim, nós temos uma crítica muito forte com relação à situação das secretarias de desenvolvimento regional. O governo diz que descentralizou, mas não houve uma desconcentração. Ou seja, o poder está na mão de 3 secretários de confiança do governador, chamado núcleo gestor. Eles é que decidem, eles é que mandam tudo. O secretário regional lá na ponta acabou ficando meio que... Sem autonomia? Sem autonomia e um balcão de reclamação. E não tem caneta para decidir. Então, nós precisamos rever completamente essa estrutura e garantir com que, efetivamente, os serviços cheguem na ponta e não através de comitês eleitorais, o que acabou sendo escritório de partido político, muitas vezes com uma grande deturpação da verdadeira função da Secretaria Regional. Uma outra proposta em seu plano de governo é a tarifa zero no transporte coletivo. Candidato, o usuário não vai mais pagar a passagem? É isso? E como é que pode ser implantado esse sistema, candidato, por favor? Veja, Marcelo, o usuário vai pagar, mas vai pagar de maneira diferente. Hoje o que está acontecendo é que somente o usuário direto, aquele que entra no ônibus e para sair de casa, para ir para a escola, trabalhar, para o lazer, etc., ele só tem esse meio, ele é que está pagando com os custos do transporte. O que nós estamos dizendo é que precisamos chamar novas contribuições. Os municípios contribuem? Os municípios também contribuem, evidentemente, mas nós queremos chamar para ajudar a custear um outro tipo de usuário, que também se beneficia, mas ele não paga, que é o chamado usuário indireto. A cidade funciona, todo mundo ganha com o giro da cidade, mas somente aquele que entra no ônibus é que acaba pagando. Hoje, como é que funciona, por exemplo, serviços de iluminação pública? Independentemente de se você usa ou não diretamente, ela está socializada, está rateada por todos. O lixo também é a mesma coisa, o recolhimento dos resíduos sólidos. E então, o que nós queremos é defender essa tese de que para você ter acesso aos demais serviços e direitos, como saúde e educação, você tem que ter também acesso ao transporte. E a maneira de garantir é revendo o modelo da tarifação. Por isso queremos a tarifa zero, que não é, eu quero deixar bem claro aqui, não é a tarifa zero, não é tarifa de graça e no final da conta vai ficar bem mais barato para todos, porque vai haver uma socialização e uma distribuição. Pois não, candidato. Um outro assunto importante que preocupa muitas pessoas é a questão da saúde e ainda há um outro assunto mais problemático ainda, que seria a segurança pública. Como é que o senhor pretende tratar esses setores importantes no seu governo? Primeiramente, defendendo de que a função do Estado é defender serviços, oferecer serviços essenciais e de qualidade. Aqui em Santa Catarina, infelizmente, o governador resolveu privatizar a saúde através das supostas organizações sociais. Nós queremos dizer que precisamos de saúde pública de qualidade. O pessoal não quer
não acha que a saúde está no hospital. No hospital está a doença. Nós precisamos promover a saúde e, na medida do necessário, tratar da doença. Mas não ter uma política que seja hospitalar, só através do hospital. Nós precisamos de saneamento básico, nós precisamos de atendimento com os médicos, inclusive de família, fortalecer isso. Nós precisamos tratar de várias formas, inclusive, outros tipos de saúde, de doenças, que são doenças, inclusive, que nos deixam bastante preocupados, como as notícias, por exemplo, do ebola. Nós precisamos evitar, fazer uma política preventiva para que isso não contagie aqui em Santa Catarina. Então, a nossa proposta é trabalhar na raiz, trabalhar na base. Candidato, senhor me permite um instante, por favor, nós vamos ao intervalo comercial e logo depois voltamos para conversar com o candidato do PSOL, Afrânio Bopré, ao governo de Santa Catarina. Até já. Voltamos com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje nós contamos com a participação do candidato do PSOL, Afrânio Bopré. Candidato, no bloco anterior o senhor falava de saúde e a questão da segurança pública, como fica no seu plano de governo? Bem, esse é um tema crescente do ponto de vista da preocupação da população. Nós já perdemos a tranquilidade faz tempo. O governo atual deu provas de incompetência. Tivemos rebeliões dentro da penitenciária, ônibus incendiados e uma falta de controle absoluta do ponto de vista do governo. Nós temos que responder a isso. A população espera que os candidatos ao governo se posicionem. Como é que o senhor pretende responder? Nós queremos a unificação. Um primeiro passo é esse, a unificação da Polícia Civil e da Polícia Militar, constituindo uma só polícia para dar agilidade, resposta mais rápida no atendimento ao cidadão. E precisamos também valorizar o próprio trabalhador da segurança pública de Santa Catarina. Hoje, infelizmente, nós temos dois tipos de carreira. O governador permitiu que se quebrasse, inclusive, o teto salarial, onde antigamente o salário mais alto no estado era do governador. Hoje não. Hoje é dos coronéis e dos delegados. E isso criou duas políticas salariais muito distintas, o dos praças e dos oficiais. Como é que o senhor pretende equacionar? Nós vamos fazer uma única carreira, garantir que haja uma única carreira para que haja estímulo, inclusive, de todos os trabalhadores da segurança pública e que não haja privilégios. Queremos combater privilégios. Então, isso é fundamental e também, evidentemente, ampliar o efetivo na medida do necessário. Nós sabemos que ainda tem uma necessidade, uma margem de crescimento, mas também é preciso dizer, Marcelo, tem muito soldado, muito policial que precisa ir para a rua, que estão nos gabinetes, né, e fazendo serviços administrativos e não fazendo o atendimento de ponta que a população bem deseja. Bem, de alguma forma o efetivo que existe pode ser melhor aproveitado. Exatamente. Está querendo dizer, né? Candidato, quais são os seus planos para melhorar a estrutura da educação, os salários dos professores, né, como o senhor comentava agora sobre os salários dos policiais, e também a qualidade do ensino? Bem, Marcelo, eu sou professor universitário e sei muito bem da importância, inclusive, de a gente transformar a sala de aula, a própria escola, num lugar mais atrativo. Eu tenho dito que nós não podemos confundir a escola como se fosse uma prisão branda, né, para as crianças, para os adolescentes. Não, nós precisamos transformá-la mais atrativa. E isso é possível fazer de várias formas. Primeiramente, valorizando o próprio professor. Aqui em Santa Catarina, infelizmente, os nossos dois governadores, o atual e o anterior, foram lá em Brasília buscar a inconstitucionalidade da lei que instituiu no Brasil inteiro o piso nacional de salários. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal disse que o governador atual e o anterior estavam equivocados
e nós temos uma nova realidade que é o piso salarial. Esse piso, quando foi aplicado, ele desestruturou a carreira do professor. E o desafio agora é recuperar, é descompactar essa tabela salarial. Então, nós precisamos fazer isso com a participação dos próprios trabalhadores da educação e mais, acabar, isso é uma necessidade, eu quero dizer ao eleitor, é uma necessidade. A sala de aula, a escola, não pode ser espaço de politicagem. Hoje, os diretores são nomeados, são mediados, são indicados, inclusive, por deputados, por presidentes de partido. O senhor pretende trabalhar essa Nós questão? vamos fazer eleição direta, transformar na própria escola um exercício pedagógico da democracia. Mais democracia é o que nós precisamos em Santa Catarina e tirar essa tutela política, eleitoral, partidária de dentro da escola. Há pouco o senhor falou sobre uma nova modalidade no transporte público, né? Como fica a questão, então, da mobilidade urbana também, já que nós tocamos no tema do transporte do cidadão, a mobilidade e o transporte de um modo geral. E daqui a pouco nós temos 1 minuto para suas considerações finais. Certo. Veja, a própria mudança, como eu falava, da gestão tarifária, ela vai trazer grandes benefícios, porque um país desenvolvido não é aquele que todo mundo tem carro, é aquele, inclusive, que o rico anda de transporte coletivo. Como é que se melhora a mobilidade? Nós precisamos diminuir o fluxo de automóveis na rua, porque isso tem trazido vários transtornos, doenças pulmonares, mutilações, mortes, cirurgias bucofacial, enfim, um próprio desperdício de recurso público e mais, cada vez mais se exige o quê? Duplicação de avenidas, túneis, veios elevados, etc., recursos públicos. Agora, se a gente tem uma política pública de qualidade no transporte, nós vamos atrair passageiros, nós vamos, inclusive, esvaziar as ruas, diminuir o fluxo de automóvel. Então, quem vai ganhar na ponta somos todos nós com uma nova política que eu chamo revolucionária para Santa Catarina, onde o nosso governo, o governo do PSOL, por meio de uma proposta da criação de uma secretaria, que eu chamo a Secretaria das Cidades, nós vamos subsidiar, apoiar, dar assessoria técnica aos prefeitos para que eles possam, inclusive, fazer a implantação. Assim como o governo do Estado dá subsídio, dá subsídio para empresas privadas, nós queremos dar para as prefeituras implantar.